Fala, rapaziada, tudo bem? Tem alguns pontos que eu queria destacar negativamente do trabalho do Ramon Dias, no Vasco da Gama, obviamente. Porque a gente que assiste quase todos os jogos do clube, aos torcedores também, já chegaram a algumas conclusões e eu acho que eu tenho uma conclusão parecida com a sua, torcedor. Porque assim, eu sei que a campanha dele é fora de série, né? Só pra gente ter uma ideia, o Ramon assumiu o Vasco com 9 pontos. Na zona do rebaixamento eu só não lembro se estava em último naquela ocasião. Mas certeza absoluta que estava na zona do rebaixamento com apenas 9 pontos em 14 rodadas, tá? E hoje o Vasco tem a quinta melhor campanha do segundo turno, né? Eu tenho aqui a campanha, são 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Nesse momento o Vasco tem 42 pontos. Então a gente tem que valorizar isso sim, porque se não fosse o Ramon e se não fosse algumas contratações da espinha dorsal, como Léo Jardim, como Medel, Paulinho, o próprio Payet e principalmente o Verratti, esses 5 nomes aí, essa espinha dorsal do Vasco, aliado ao trabalho do Ramon Dias, dificilmente o Vasco chegaria nessa ocasião, na 36ª rodada, fora da zona do rebaixamento e com chances de permanecer na Série A. Chances relativamente altas ainda, né? Então a gente tem que valorizar isso sim. Mas não é por conta disso que o trabalho é excelente. Ele é 100% elogiável. Tem alguns pontos que a gente tem que bater no bom sentido, claro, e destacar negativamente, tá? Analisando as últimas partidas, e já vou entrar na partida de ontem contra o Corinthians, o Vasco entrou com uma escalação bem similar aí que vinha acontecendo, né? Com o Payet aberto pelo lado esquerdo, com um trio de meio campo com Jair, o Prachetes no banco de reservas, né? Zé Gabriel e Paulinho, Peck aberto pelo lado direito, Pumita recebendo mais uma oportunidade como titular da lateral direito, o Vasco com muitos desfalques na defesa, né? Jogou Medel e Capasso na zaga, o Pitão na lateral esquerda, Léo Jardim no gol e o Verratti como centroavante, tá? Uma equipe bem similar do que vinha acontecendo. E similar também foram os problemas do Vasco, tá? Porque assim, o primeiro ponto que a gente tem que destacar, e não só exclusivamente na partida de ontem, mas nos últimos jogos do clube, é que o ponto mais forte do Vasco com a bola nos pés é essa bola aérea, né? São os cruzamentos, seja pelo lado direito, pelo lado esquerdo também, mas principalmente com o Piton pelo lado canhoto, né? Inclusive, quando o Piton fez o cruzamento, né, deu assistência para o primeiro gol do Vasco, para o gol do Pumita de cabeça, num cruzamento também, eu falei comigo mesmo, né, de que eu iria fazer um vídeo sobre como o Piton é importante nesse time do Ramon Dias, né? Mostrar com análise tática, com lances, a importância dele nos cruzamentos. Só que aí o jogo foi se desenrolando, o Corinthians empatou, e aí depois virou e eu falei, cara, vou dar uma segurada, não é o momento de fazer isso, mas eu prometo para você, torcedor vascaíno, caso principalmente o Bahia não consiga a vitória hoje, não consiga o triunfo hoje diante do São Paulo, e o Vasco permaneça fora da zona do rebaixamento, eu prometo fazer aí nos próximos dias, claro, com uns ânimos um pouco mais tranquilos aí, pra gente destacar o Brasileirão individual, principalmente no segundo turno, que o Piton tá fazendo nas mãos do Ramon Dias, tá? E se eu citei que é o ponto mais forte do Vasco, o Vasco se limita apenas a isso quando tem a bola nos pés, né? Não tem problema nenhum de você cruzar a bola, não tem problema nenhum disso ser o ponto mais forte do seu time, mas você não pode se limitar a isso. E a gente vê nas partidas do Vasco que o Vasco acaba se limitando apenas aos cruzamentos. Falta um repertório maior, falta a equipe variar a jogada. O Vasco tem muita dificuldade de infiltrar por dentro, de criar oportunidades no centro do campo e acaba se limitando aos cruzamentos. A gente viu que na segunda etapa, principalmente com o placar adverso, já vou entrar no mérito disso, tem a questão psicológica também, tem a questão mental, como o Vasco teve muitas, mas muitas dificuldades de criar oportunidades, porque o Corinthians
percebeu que era a única alternativa do Vasco esses cruzamentos e acabou estancando esse sangue, né? E acabou marcando muito bem. Então eu acho que o primeiro ponto negativo que a gente tem que bater na tecla e que o Ramon tem que solucionar, não sei se vai conseguir solucionar para as próximas 2 rodadas que o Vasco tem nesse Campeonato Brasileiro, mas se permanecer para 2024 é algo que ele vai ter que arrumar, que é variar a construção das jogadas, principalmente para criar alternativas no centro do campo, tá? Porque o Vasco está se limitando àquilo que a gente citou. E na maioria das partidas o Vasco começa ganhando e acaba tomando um empate, né? E assim, gente, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o América, foi assim contra o Corinthians, enfim, das partidas recentes aí que eu lembro, foi isso, né? Contra o Atlético Paranaense foi um empate 0x0 lá na Arena da Baixada. E outro ponto negativo que a gente também tem que bater na tecla, apesar de ser um ponto positivo o Vasco começar muito bem no jogo, começar vencendo, um ponto negativo é que o Vasco senta, né, nesse resultado. Então o Vasco recua muito as suas linhas de marcação, atrai muito o adversário e faz com que o adversário goste do jogo. E o Vasco não tem jogadores com tanta capacidade física assim, principalmente na segunda linha de marcação, né? A gente consegue citar o Peck, a gente consegue citar o Paulinho, por exemplo, o Jair, o Zé Gabriel e o Payet são 3 caras que não tem tanta mobilidade assim na marcação. Eles não são caras de incomodar, de a todo momento tá na jogada. São caras que ficam mais posicionados ali para fechar os espaços. Então se você chama muito o adversário, cara, você acaba atraindo o adversário, e não à toa, né? O Vasco acabou tomando gol contra o Cruzeiro, acabou tomando gol contra o Corinthians, contra o América Mineiro a mesma coisa. Então eu acho que é um problema que a gente tem que bater na tecla, que é bem negativo do Ramon Dias, que é isso, o Vasco não pode se sustentar no resultado positivo momentâneo. É claro, mais uma vez, a campanha do Vasco no Ramon Dias, com o Ramon Dias, é de Libertadores, cara. É muito boa. Só que ele assumiu o clube numa situação em que ele tem que fazer uma campanha excelente, que ele não pode errar. E é injusto a gente falar isso, mas é a realidade, eu não tenho o que fazer. Se o Vasco quiser permanecer na Série A, não vai ter chance de erro muito mínimo, cara. Não pode errar como vem errando, né? E erros muito bobos, principalmente erros de postura, né? E é algo que o Ramon vai ter que solucionar, principalmente para as próximas 2 rodadas, né? Grêmio fora de casa e Red Bull Bragantino em São Januário, né? E assim, o Vasco acaba tomando gol nessa situação de atrair o adversário, de não conseguir ter uma marcação muito boa, que a gente costuma chamar de organização defensiva. O que é isso? Quando você está postado no seu campo, né, com as linhas de marcação próximas, fazendo o balanço, correndo de um lado para o outro, a partir do momento em que a bola vai, e o Vasco dá muitos espaços, não tem uma pegada na marcação muito forte, talvez por postura, talvez por questões de movimentos mais coordenados, também que o Ramon Dias tem que trabalhar, mas também por característica de jogadores, que é o que a gente acabou de falar recentemente. E assim, o Vasco acaba tomando empate, acaba tomando a virada, e o Vasco tem muita dificuldade para reagir novamente. Por quê? Porque o Vasco acaba desarrumando não só com a bola nos pés, não só na fase ofensiva, mas também na fase defensiva. E o Vasco desarruma na fase ofensiva por aquele motivo que a gente citou, que o Vasco se limita apenas a cruzar bolas, que é o ponto mais forte do time, mas não pode se resumir apenas a isso. E se desarruma defensivamente, porque o time acaba perdendo o meio campo, acaba ficando muito espaçado e dando espaços para os contra-ataques dos adversários. Contra o Internacional foi muito isso, contra o Corinthians foi a mesma coisa, em alguns momentos contra o Cruzeiro faltou também essa força ofensiva para conseguir contra-atacar, mas o Vasco deu espaços. Então, outra coisa que a gente precisa também bater na tecla, que a gente precisa destacar negativamente, que é isso. O Vasco falta se manter organizado para conseguir o resultado, mesmo quando toma o empate, mesmo quando toma a virada, principalmente em casa, cara. A equipe, não sei se é pela questão ofensiva, se é pelo apoio da torcida, que é muito positivo, e os jogadores acabam não prestando muito atenção, não ficando equilibrados emocionalmente dentro do jogo. Enfim, tem algumas questões aí que possam influenciar nisso, e o Vasco, mais uma vez,
Não tem margem para isso. O Vasco tem que estar 100% ligado, com uma margem de erro mínima para conseguir os resultados positivos. Por quê? Porque, infelizmente, o Ramon pegou o Vasco numa situação deplorável, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, precisando de um milagre, e ele, de certa forma, conseguiu um milagre, né? Mas pode ser insuficiente por errinhos bobos, e pode ter certeza que se o Vasco cair, o Ramon não é o principal culpado disso. Muito pelo contrário, a gente destacou aqui a campanha, como o Vasco mudou nas mãos dele, não só em resultados, mas também em desempenhos, né? Como a gente vê dentro de campo. E aí, vindo para a partida de ontem contra o Corinthians, a gente viu exatamente o que a gente acabou de citar. A escalação que a gente já falou. Acho que as mexidas do Ramon foram ruins, acho que acabou influenciando negativamente no Vasco, acabou prejudicando. Por exemplo, ele colocou o Rossi e o Paulo Henrique logo depois que tomou o gol do Moscardo. Assim, eu não tiraria o Paulinho do jogo. Se lembra que é o cara do meio campo que tem a mais pegada na marcação, que consegue ter uma mobilidade muito grande para perseguir os adversários? Ele tira o Paulinho, ele recua o Payet por dentro, ele coloca o Rossi aberto de um lado, o Peck aberto do outro, tira o Pumita, coloca o Paulo Henrique. Eu acho que ele não devia ter tirado o Paulinho. Se fosse para tirar um cara, eu acho que ele tinha que tirar o Payet, colocar o Peck para a esquerda e colocar o Rossi na direita. O Rossi entrou muito mal, né? Fazer o quê? Não fez uma boa partida, muito pelo contrário, mas era talvez o único cara de velocidade, né, que o Vasco tinha no banco de reservas e precisava desse cara, principalmente porque o ponto mais forte do Vasco é os cruzamentos, e a gente vai voltar naquele assunto. Mas acho que ele não devia ter tirado o Paulinho, por conta daquele motivo que a gente citou. Ele trouxe o Payet para dentro, e aí o Vasco perdeu o meio campo, né? O Payet não tem essa capacidade de recomposição. Tinha 20 minutos do segundo tempo, o Vasco ainda tinha 25 para criar oportunidades, então acho que não precisava ter desarrumado tanto assim naquele momento do jogo. Ah, você deve estar se perguntando, né? Mas, Vini, ele tinha que fazer uma mudança ofensiva. Beleza, só que essa mudança ofensiva surgiu efeito? O Vasco passou a criar mais oportunidades? Não. O Vasco se manteve uma equipe equilibrada defensivamente? Menos ainda. Então, cara, eu acho que o ideal naquele momento seria tirar o Payet, deixar o Paulinho no centro do campo e aí sim colocar o Rossi de um lado e o Peck do outro para você manter ali a equipe bem postada defensivamente, mas sendo agressiva também para procurar a oportunidade, né? Depois ele ainda desarrumou ainda mais, né? Ele tirou o Jair, colocou o Ferreira, jogou com 2 centroavantes, né? Manteve apenas Zé Gabriel e Payet por dentro e aí ficou ainda mais espaçado, né? O Vasco perdeu ainda mais o meio campo e o Corinthians passou a ganhar ainda mais espaço para contra-atacar, ainda mais oportunidades, né? Colocou o Verratti e o Ferreira dentro da área para abusar esses cruzamentos. E aí depois disso o Vasco não criou mais nada e viu o Corinthians ficar muito tranquilo na partida. Depois ele tirou o Capasso, colocou o Zé Vitor e tirou o Peck para colocar o Alex Teixeira. Acho que as mexidas do Ramon foram ruins, prejudicou o Vasco, como a gente já citou. Mas assim, é complicado, cara. Ele pegou o clube numa situação muito difícil, talvez uma das situações mais difíceis do Vasco aí, no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro dos últimos anos, com certeza, né? Apenas 9 pontos. Mas, infelizmente, cara, a avaliação tem que ser com base no contexto. Ele não tem mais margem de erro, ele não tem mais margem para desarrumar a equipe, para a equipe desligar do jogo. Infelizmente, cara, a situação é essa. E ele vai ter que fazer milagres, sim, para manter o Vasco na Série A. Pega o Grêmio fora de casa, é um confronto muito difícil, mas não vai ter jeito. O Vasco vai ter que pontuar, vai depender do resultado hoje do Bahia contra o São Paulo, né? Vai ter que torcer para o São Paulo vencer o Bahia, porque se o Bahia empatar já ultrapassa o Vasco, né? E vai ter que pontuar contra o Bragantino em casa. Não tem outra explicação, cara. Para o torcedor vascaíno a realidade é essa. Vai ter que conseguir pontuar. Se conseguir as 2 vitórias, eu acho muito difícil de cair, né? Muito, mas muito difícil mesmo, até porque alguma das equipes vai tropeçar. Mas a gente sabe que é muito difícil o Vasco conseguir esses 6 pontos nas próximas rodadas finais. Mas é isso. É algo que eu queria destacar há um certo tempo e que ficou muito evidente, ficou muito claro na partida de ontem contra o Corinthians. E eu tô devendo para você, torcedor vascaíno, o videozinho bem completinho aí da análise do Piton, do segundo turno do Piton, como ele é importante, como ele impacta nessa equipe do Ramon Dias, do Vasco da Gama. Vou esperar o momento certo para colocar, para trazer para vocês. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.